Quais são aí os conselhos que você dá, dicas para líderes hoje? Sim, tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do Paul Tripp, Vocação Perigosa, que ele diz que existe uma cultura religiosa emocionalmente insalubre para a vocação pastoral. Então, ele até coloca na capa do livro assim, um púlpito e aquelas faixas amarelas de perigo, perigo. Fique longe. É uma vocação perigosa o ministério pastoral. Não pelo ministério pastoral. Porque o ministério pastoral, como diz Paulo, é nobre. É nobre, excelente coisa. Excelente coisa. É maravilhoso. Para se tornar um negócio perigo. E aí o que ele advoga no livro? É que a cultura, o sistema é um sistema ou é uma cultura, é um ambiente que, do jeito que ele funciona numa boa parte dos nossos contextos, ele pode se tornar emocionalmente insalubre. Que é mais ou menos um pouco do drama do Peter Scazzero quando ele escreve o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? Para mostrar que é muito possível que a gente não perceba, porque a gente está envolvido com uma coisa boa, que é o ministério, a gente não perceba que a gente está rompendo com alguns limites que são divinos também. Porque quem deu limite para as coisas foi Deus, não foi o diabo. O problema é que quando a gente rompe limite em nome de Deus, a gente não se sente culpado. Uau! A gente acha que tem uma licença para romper os limites em nome de Deus. Parece que é uma coisa... Olha que forte isso. Olha isso, gente. E aí eu acho que se tem uma mensagem que eu deixaria para os líderes, é que líderes também são homens. Aí a pessoa fala assim... Uma lembrança, assim, né? Caso você tenha se esquecido. Assim, um homem de Deus pode adoecer? Eu falo, se ele fosse só de Deus, ele não adoeceria. Mas como tem homem de Deus, aí essa parte humana, ela adoece. E se a gente rompe esses limites, se a gente é negligente com esses limites vão... Deus, quem os colocou, eles vão inevitavelmente cobrar a sua consequência, a sua conta. Então, o que eu percebo? Né? Que a responsabilidade, e que é uma coisa boa, que não é ruim, o cuidado com as coisas é uma coisa muito boa, mas pode se tornar um espinho que sufoca a semente. Então, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz que verdade. O terreno, ou a semente que cai entre os espinhos, ela dá fruto. Ela está crescendo. Mas é sufocada. Sufocada. Pelas preocupações da vida. E aí, não diz que é sufocada pelos pecados. Olha aí. Não é? Então, o líder é alguém que está cuidando. Eu gosto da tradução que diz, são os cuidados dessa vida, são as riquezas e os prazeres. Nenhuma dessas três coisas é ruim, por essência. Deus nos fez por prazer. Deus não nos fez para, vocês vão sofrer. Ele disse, você pode comer livremente. Criar uma galera para ralar. Eu vou criar um monte de escravo. Éden, né? Jardim de deleite. Deleite, cara, delícia. Ele disse, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, de todos os frutos. Ele coloca um limite, porque o amor que não tem limite não é amor. O que não tem limite é dependência, é omissão, mas não é amor. Amor tem limite. O amor tudo suporta, mas não aceita tudo. Porque o que aceita tudo não é amor, é dependência, é omissão. Mas quando a gente está diante de coisas boas, é mais difícil colocar limite. E aí eu penso que o pastor, o líder, ele está cuidando. É um cuidado, é preocupação, é zelo. Mas o zelo sem limite, ele se torna um espinho que sufoca a semente. Sufoca a semente do que o evangelho está gerando ali de vida. Porque o pior perigo da vida de um líder é caminhar sozinho. É a solidão, é o isolamento. Isso mata mais. A solidão mata mais do que fumar.
3 S's do adoecimento do líder. Nós estamos falando como é que o líder se protege. Morre. Os 3 S's que Como o você líder falou, precisa... eu falei, morre, você se protege, mas está na mesma linha. Se não se proteger, morre. É solidão, sobrecarga e os sentimentos mal gerenciados. Os sentimentos mal governados. Que é Elias, naquele momento que vem o sentimento, ele se entrega àquele sentimento. Ele não sabe o que fazer com aquele medo. Se ele agora fala, peraí, deixa eu levar esse medo para Deus aqui, deixa eu conversar com esse medo e mostrar esse medo para Deus. A dificuldade de ter uma conversa difícil, né? Estava falando com o Douglas semana passada e ele falou algo interessante. Falou, imagina se Adão tivesse tido a coragem de ter uma conversa difícil com Deus depois que a serpente foi lá. Então a serpente chega lá e fala, ó, você não pode comer de nenhuma. Ah, mas isso é porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele. Então, ali ele entra na pilha. Imagina se ele fala, não, Peraí, vou falar com Deus. falar com Deus sobre isso. Eu vou ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Ó, Deus. Mas é difícil falar isso para Deus, né? É. Ó, você tem má intenção comigo, é conversa difícil. Mas olha como mudaria tudo. Mudaria tudo. E Muito se a bom. gente tiver a coragem de pegar esses sentimentos, imagina Elias falando, Senhor, puxa vida, eu achei que eu acho que o grande problema de Elias, o medo é só uma consequência. O grande problema é a decepção. Porque ele imaginou que Jezabel e Acabe iriam se arrepender dos seus maus caminhos. O povo se arrepende, mas Jezabel não. A decepção... Porque Jezabel, vamos ser sinceros, Jezabel já estava caçando ele fazia 3 anos. Não começou a ameaçar ele naquele dia. Faz chover, faz parar de chover. Cara, vai ter medo. Aparece, desaparece. É Jezabel agora, mas é a decepção que leva para o medo e ele não intervém nesse momento para dizer, ei, eu não vou me submeter a esse sentimento, mas eu vou submeter esse sentimento a Deus. Eu vou ter uma conversa difícil. Deus, qual é o plano? Eu achei que... Mas eu gosto de dizer que o problema não é ter dúvidas, o problema é duvidar de Deus. Né? Você ter dúvidas e perguntar para Deus... Puxa vida, lembra de João Batista. João Batista, o homem que... O homem... ouviu com os seus próprios ouvidos, que viu com os seus próprios olhos, que disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ouviu a voz de Deus dizendo, esse aí é o meu filho amado. O maior nascido de mulher. Mas aí ele tem uma crise de fé. A voz que clama no deserto. E ele tem uma crise de fé. Vai lá e ele manda os discípulos perguntarem, és tu mesmo? Ou vai vir outro? Ou vai vir outro? Tá brincando comigo? A crise de fé. E aí o que Jesus diz? Ele mostra que ele os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, mas ele diz, ó, esse aí que está tendo uma crise de fé, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que ele, porque Jesus está dizendo ali, não é problema fazer pergunta difícil para mim, não é problema ter dúvida, o problema é duvidar da resposta.